Vamos aguardar as pessoas entrarem. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou fechar a porta que eu deixei aberta. Chegando. Pronto. Oi, gente, boa noite. Oi, família Miraíra, tudo bom, gente? Pessoas estão entrando. Claudinha Pires, beijo, amor. Quanta honra, saudades, amiga. Meu pai, Ferreira Júnior, também já tá aqui marcando presença. O Lucas também já chegou. Anderson tá mandando boa noite. Oi, queridos. Oi, querida. Oi, querido Anderson. Que bom. Isso, muita gente chegando. Leandro também aqui. Massa. Gente, beijão, Claudinha. Claudinha mandou um beijo pra nós. Ai, Olha, enquanto vocês estão entrando aí, eu vou falar muito rapidamente que essa é a última live da série Criação em Danças Tradicionais Populares. Essa live começou comigo na primeira segunda de julho e nessa última segunda de julho vai encerrar com ninguém mais, ninguém menos do que Lourdes Macena. Me mamar. E aí, o Nado, ó, tá entrando, aniversariante. Aniversariante, querido. Feliz aniversário, honra. Amigo. No YouTube, Lucas, a gente coloca depois que termina a live. Aí fica no canal do Miraíra. Você procura lá, Grupo Miraíra. Inclusive, a gente tá chegando no mês de agosto, que é o mês, né? Um mês super especial para quem trabalha com tradição popular, porque é um mês que institucionalmente se comemora o folclore, né? E aí, no caso, a gente tá bolando uma programação bem especial, né, mãe? Bem bacana. E aí vocês fiquem aguardando que em breve, ainda eu acho que nessa semana, com certeza nessa semana, a gente divulga pra vocês tudo que a gente tá bolando. Algumas coisas vão ser no nosso canal do YouTube. A gente vai começando a reduzir um pouco a nossa presença no Instagram, mas tem muita coisa boa pra acontecer, certo? Então, sem mais delongas, eu queria aqui iniciar essa nossa última live da série Criação e Danças Tradicionais Populares com minha mãe, a maravilhosa Lourdes Macena. E aí, nessa live, eu já combinei tudo com ela sobre o que ela vai falar, pra gente não ficar assim... Combinei não, né? Eu já disse pra ela o que ela poderia falar e aí ela já organizou toda a fala dela. Então, eu não vou ficar aqui muito aparecendo, eu vou me esconder porque agora é hora da gente ter aula. Então, pega o papel, pega a caneta e aí aproveita essa aula de hoje com vocês, a maravilhosa, especialíssima Mimamá Lourdes Macena, que vai partilhar sobre seus processos de criação. Agora, é bom você ficar porque eu acho que também, apesar de a gente ter feito uma programação do que a gente achava que era interessante, mas vocês também podem, nas incomodações, nas inquietações, né? Podem perguntar o que quiserem. Aí no caso, como eu não consigo mais ler daqui pra lá essas letrinhas, é bom você ficar. Não se preocupe, eu tô aqui. Só ela que vai aparecer, mas eu tô aqui. Então, a ideia primeira, quando a gente... vinha dialogando, né, sobre essa questão do processo de criação com as danças tradicionais, a nossa intenção é poder contribuir com algumas coisas e também aprender com que, né, compartilhar crescimento uns com os outros. E aí eu fui pensando que seria interessante, né, o Miraíra vai estar fazendo, em 2022, vai estar fazendo 40 anos. Nós temos 38 anos e estamos, então, com várias ações, apesar de estarmos confinados e tudo, mas pensando em desenvolver um trabalho para compartilhar o que foi, o que é essa experiência durante esses 40 anos dentro do Instituto Federal. E aí eu achei interessante procurar fazer uma pequena retrospectiva de maneira que a gente pudesse passar por alguns momentos e isso contribuir também
com jovens professores, né, jovens docentes coreógrafos, que gostam de trabalhar com danças tradicionais. Então, o primeiro ponto, como vocês sabem, eu danço eu já tinha falado isso outras vezes, mas eu danço desde os 13 anos. Então, quando eu fui trabalhar com o Miraíra, eu já vinha de 2 grupos, dentro disso que, né, se costuma chamar os grupos parafolclóricos. Então, sempre trabalhando com danças populares, tradicionais. Então, quando eu fui para o Instituto Federal, e que a escola, na época a escola técnica, que eles pediram para que eu montasse o trabalho, a primeira coisa que eu me preocupei era com essa questão da originalidade, porque o que eu tenho visto é que alguns companheiros acham que, por exemplo, alguns trabalhos que estão em cena são as danças tradicionais, né? E aí acaba fazendo uma espécie de copiografia, digamos assim, do trabalho que eu vi em cena, eu levo para outro e vou multiplicando. Quando, na verdade, esses trabalhos que estão em cena são performances estruturadas a partir de um corpo que se identificou com elas. E também quero dizer para vocês que quando a gente faz esse recorte, ele acaba ficando com a identidade, uma coisa muito relacionada ao próprio grupo, e fica com um quadrado perfeito, digamos assim. No que não ocorre dentro do universo dos territórios das danças tradicionais. Porque dentro da minha convivência, né, de uma vida toda dedicada a isso, ao longo do tempo, eu tenho percebido que a cada vez que eu me encontro com os mestres, a sua brincadeira é sempre uma coisa... há sempre fatos novos, né, maneiras novas, né, elementos novos. Então eles estão sempre... para mim, as danças tradicionais é sempre criação a cada vez que eu estou com elas. E então a minha preocupação primeira foi em buscar o que seria essa questão da originalidade para o trabalho que eu ia fazer lá na escola. Então eu vou dar um exemplo dentro disso que eu falo. Em 82, né, eu já queria começar um trabalho lá dentro do Instituto Federal, era isso que a escola técnica na época queria, que eu fizesse um trabalho que envolvesse os meninos com as expressões culturais do Ceará. Naquela época era isso o objetivo primeiro. E então, eu me preocupei, por exemplo, como dançar caninha verde, se até o momento eu tinha dentro da cidade, trabalhando com danças tradicionais, o balé folclórico do SESI e tinha o grupo de tradições cearenses. Esses 2 grupos, em 82, era de certa forma o carro-chefe, digamos assim, do que se organizava desde a década de 60, é o que vinha trabalhando, que tinha uma certa repercussão dentro da cidade. E então, os outros trabalhos que eu via em escolas sempre tinham um pé nesses 2 grupos. Então, quando eu fui trabalhar, por exemplo, a caninha verde para a escola técnica, a primeira coisa que eu procurei conhecer foi a caninha verde em si, onde é que ela estava, em que comunidade ela ocorria, como isso era feito. E aí eu descobri que a caninha verde, que os 2 grupos que eu mencionei aqui trabalhavam, era na verdade a caninha verde do Iguape, que tinha sido registrado pelo Silva Novo, né, na década de 60, 70, 70, na verdade, naquele trabalho do Registro do Folclore Brasileiro, para a FUNAST. E então os 2 grupos trabalhavam muito com isso, essa caninha do Iguape. A minha caninha verde, a minha verde caninha, salpicada de amor salpicadinha. Então se trabalhava muito nesse teor. E então eu fui para tentar promover um encontro com o que eu comecei a investigar e a saber, que era com a caninha verde do Mucuripe. Então eu procurei estabelecer o que é que eu tinha dentro da caninha verde do Mucuripe que não estava ainda, que não tinha sido tão explorado pelos outros 2 grupos. Não que a gente não possa usar elementos que aparecem também lá, mas há uma necessidade de você fazer a parte identitária do que vai ser esse seu trabalho, do que será esse grupo, né? Então, o trabalho que eu montei da caninha verde para o Miraíra, na época GPTEC, foi a partir da caninha verde do Mucuripe, com a dona Gertrude. Foi aí que nós estabelecemos um laço também afetivo muito grande com a dona Gerta na época. E
Teve algo que me encantou muito, que era o pedido de casamento, né? Quando ela me narrava isso, quando ela me falava como era, quando ela me ensinava, né? Dentro da caninha verde dela, na época, eu já não vi o casamento. Mas ela me falava disso com uma propriedade de como cada personagem agia e tudo mais. E então eu estabeleci como um ponto alto da caninha que eu queria estruturar dentro do Instituto Federal, na Escola Técnica, o casamento, o pedido de casamento, além de outras questões. E a música cantada pela Dona Gerta, ela era diferente, né? Ela trazia uma linha melódica distinta. E aí eu fui me aproveitando disso. Então a primeira coisa que eu queria contribuir com vocês era isso. Um elemento original, se você vai trabalhar com grupos artísticos que são a partir da performance da tradição, ou seja, você quer dançar, fazer essas danças tradicionais, mas em cena, então você vai ter que fazer um recorte sobre elas, porque na sua comunidade elas ocorrem para a felicidade de quem a faz. Não que nós também não tenhamos essa felicidade, mas nos lugares onde elas são, nos seus territórios, elas são mais que isso. Elas falam de fé, elas falam de luta, elas falam de outras razões que as motiva a dançar. Então o que nós levamos para a cena é um pouco do que está de passo, de gesto, de outras questões, e que de certa forma nos envolve enquanto corpo. E aí então é muito importante que vocês procurem pensar como fazer aquelas danças tradicionais que já são conhecidas de certa forma, né, pelos grupos grupos artísticos de matriz tradicional, e como é que vai ser a sua parte, né? Como é que você vai fazer aquilo com uma identidade própria, né? E como aquilo vai poder identificar o seu grupo. É muito importante que vocês saibam também de onde vem aquilo que você viu com o grupo X, porque às vezes ao ver alguns grupos em cena e você querer dançar aquilo também, há uma necessidade de você ir atrás muito além da performance que você viu, sem nada, né? Então, a dificuldade primeira de quem trabalha com as danças tradicionais é a mesma de quem trabalha com a questão de corpo. Isso se você vai trabalhar com grupos que estão em espaços de educação formal ou não formal, tá? Você vai ter o problema do espaço em si para a própria atividade dançada, né? Que exige, de certa forma, a não carteira, a não uma necessidade de um espaço que tivesse madeira. Nós dançamos em qualquer lugar, na praça, na rua, em qualquer canto. Mas, por ser um trabalho de corpo que você vai levar para um grupo específico, ela tem as mesmas dificuldades de necessidades que a gente pediria para um grupo formal de dança, né? Essa uma questão que eu sempre levei para as minhas coreografias era uma necessidade de identidade do corpo com a questão da sonoridade que vinha de lá. Eu sempre tive uma relação física do meu corpo dançante com a questão da instrumentação que o tocava, que fazia a parte musical. Porque diferente dos trabalhos contemporâneos, a dança tradicional, ela depende do repertório. A música para a dança tradicional é o lugar onde tudo se deita. Ela é a dramaturgia, ela é o que vai estabelecer a coreografia, ela é o que vai estabelecer praticamente tudo. Eu falo disso utilizando esse termo dança contemporânea, mas dentro de um conceito diferenciado para a própria dança em si, já que as danças tradicionais também são contemporâneas quando a gente pensa nessa coisa temporal, mas enfim. Então, é muito importante que vocês levem em consideração que todo esse trabalho de criação, ele está alocado nessa questão sonora. E aí, essa relação com a instrumentação. O Grupo Miraíra sempre teve uma preocupação em tentar conseguir o instrumento que tinha um significado maior para aquele trabalho dançado. Como é o caso da viola de coxo para as catiras, como é o caso do curimbó para as danças do norte, né? Muito especialmente carimbó, lundu, retumbão, determinados tipos de flautas para determinadas danças latinas,
a própria viola, o determinado tipo de viola para danças que são do sul-sudeste, a viola do sul-sudeste e as violas que pertencem ao nordeste são distintas. Então, essa preocupação, ela sempre teve uma correlação com o meu passo, pelo menos eu sempre, com o meu passo, a minha ginga, a minha gestualidade em cena. Então, no meu caso, a dança em si, como performance para a cena, sempre teve uma relação intrínseca e primeira com o que é aquilo dentro do espaço do território onde elas vivem. Então, o meu corpo sempre se reconheceu, porque na verdade é preciso dizer para vocês que a dança que o meu corpo entende é a dança na área do sensível. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu tinha feito curso formal de dança, até porque na época em que eu comecei a dançar, como muitas pessoas em Fortaleza também, no caso das danças populares, elas se relacionam a um aproximar dos gêneros dançantes populares, né? Porque eu também me organizei aqui para falar de que, por exemplo, muita gente confunde gênero musical com dança, né? Por exemplo, baião. O baião, ele tem passos específicos com que a gente identifica e demonstra que isso é baião, mas ele é um gênero musical. Então, nós temos vários música do gênero baião com o qual a gente poderia pegar para dançar aquele passo específico, né? Aí também isso nós vamos ter shot, gênero musical, e tem passos de shot específico com os quais eu posso coreografar infinitamente. Entretanto, assim também machixe, né? É um gênero musical. Na época em que eu comecei a dançar machixe nos grupos, né? Enquanto dançarina, eu me incomodava muito, porque todo mundo só queria dançar aquele negócio. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Né? Todo mundo dançava. Parecia que só existia esse machixe no mundo. Como meu pai era sanfoneiro e tocava muito machixe, muito chorinho, muitas coisas, eu comecei, a primeira coisa quando eu fui montar o machixe lá para o Instituto Federal, foi procurar o repertório brasileiro de machixe. Para com isso eu escolher um machixe que não fosse utilizado até então pelos grupos populares da época, né? Para poder coreografar com os passos de machixe. Nessa época teve um filme maravilhoso que era Machixe, a Dança Perdida, e aí onde tinha assim machixe, passos, né? Os casais dançando, então. E isso foi muito importante, porque eu via outros elementos dançantes que não se encontravam nas coreografias que eu já vinha fazendo, né? Dançando. Então, há uma necessidade dessa ligação, exatamente, dessa identificação, né? Dessa parte musical, no caso das danças tradicionais, dessa parte musical com a dança em si, porque ela tem a ver com as especificidades brasileiras, ela tem a ver com as especificidades de cada lugar, tá? Eu queria também compartilhar com vocês essa questão, as danças tradicionais que existem na comunidade, né? A comunidade se encontra para fazê-las, como o coco, a caninha verde, o maneiro-pau. No caso eu estou falando aqui da terrinha, né? O cururu nas danças do sudeste, né? O siriri, no caso a catira, o retumbão, enfim, a infinidade de danças brasileiras. Então, que nós queremos fazer isso como uma prática de aproximar o nosso corpo com essas diversas formas dançantes do nosso país e também de outros países e de outros lugares. Mas existem as formas dançantes que nós criamos a partir de elementos da tradição e que às vezes, estando em espetáculos, quando nós não deixamos isso claro,
muitos companheiros, né, que vão ver o nosso trabalho, acaba identificando aquilo como sendo uma dança que existe, que é uma dança tradicional. Eu vou exemplificar isso. A dança da mulher rendeira, a dança do pisa no pilão, a dança do vaqueiro, né? Essas danças, elas não existem de fato enquanto comunidade que a faz, né? São repertórios criados, no caso a dança da rendeira, né? Foram repertórios criados para dar ênfase aos tipos característicos do Ceará, né? Então, assim como nós temos o vaqueiro do Marajó, né? Nós temos outros trabalhos dançados no Brasil e que servem para identificar tipos característicos, né? Então, essas danças, elas são coreografias das pessoas que trabalharam. As primeiras coreografias de rendeira, digamos assim, a gente deve ao Grupo Tradições Cearense e ao SESI, que estruturaram isso quando o turismo do Ceará começou a ter um certo impulso e houve a necessidade de se colocar muita coisa em cena para a valorização da terra, né, dentro dessa parte do turismo cultural. E aí foi que se criou a dança da mulher rendeira, mas em tese a dança da mulher rendeira ela não é uma dança tradicional de fato. Ela é uma dança de projeção, onde a gente se aproveita, digamos assim, de um repertório sonoro que enfatiza a mulher rendeira. No caso, tanto o SESI, o grupo do SESI na época, como o Tradições Cearense, fez esse casamento da mulher rendeira com a figura do Lampião, né? E que durante muito tempo serviu como uma parte identificatória assim, dentro dos trabalhos que eles faziam, né? Que os grupos dançavam. O grupo Miraíra, na capital Fortaleza, foi o primeiro grupo que fez o casamento da mulher rendeira com o pescador e estabeleceu uma coreografia tendo em primeira linha, digamos assim, a mulher rendeira e o pescador, né? Então, quando eu vou fazer isso, né, criar coreografias para dar ênfase ou a festas, ou a ritos, ou a tipos característicos, ou a costumes, isso é uma coisa muito importante para a gente fazer no âmbito da escola. Porque com a dança, com o envolvimento pela dança, você consegue envolver a juventude com vários aspectos da tradição popular e também são formas ricas para se criar e se fazer com o corpo, né? Quando eu vou fazer isso, eu escolho um repertório. Esse repertório tem a ver também com a área do sensível, né? Aquilo com a qual você se identifica. E esse repertório, que pode ser uma música só, ou pode ser músicas, digamos assim, um trabalho de uma composição onde você junta determinados repertórios musicais para dali você compor uma obra só, né? Essa coreografia que eu fiz para o Miraíra, né, que eu intitulei Suíte Cearense, ela trabalhou com quatro trechos de 4 músicas, né? Eu trabalhei com um trecho da música da Branca Rangel. Deixa eu ver se eu peço isso aqui pra vocês. Uma parte da letra do Valden Luiz, uma música linda que ele tem sobre o jangadeiro, né? Eu sou jangadeiro, jangadeiro. Olha as ondas quebrar, jangadeiro, jangadeiro, olha o balanço do mar. Eu sou o bico de proa, em breve serei proeiro. Já fui menino rebique, serei mestre jangadeiro. Então assim, eu peguei alguns trechos dessa música que tem uma letra interessantíssima que fala sobre a prática mas eu peguei só o trecho que me interessava. Peguei um trecho do Dorival Caymmi, um trecho do Luiz Assunção e um trecho da música do Branca Rangel. Isso porque eram partes do que eu queria compor esteticamente. Então, quando eu vou fazer isso para mostrar, para fazer esse tipo de dança, eu pego os elementos que eu gostaria de levar para a cena, elementos culturais, e dentro disso eu estabeleço
eu vou atrás desse repertório e de acordo com o gênero musical do repertório, né? Se é marcha, baião, shot, valseado, rancheira, mazuca, isso porque eu estou aqui no Ceará. O andamento também que eu quero levar isso. E com isso eu formo uma obra só. Então, Suíte Cearense tem 4 trechos musicais de autores diferentes. E agora, atualmente, eu incluí, depois da morte do Belchior, eu fiz uma pequena alteração e coloquei um trecho da música do Belchior, né? Então, esse tipo de composição, ele é sempre uma viagem, digamos assim, porque você alenca os trechos culturais que você deseja dar ênfase e você utiliza a dança para fazer isso, né? Outro, por exemplo, que eu vou utilizar também, que os grupos também faziam muito e que fazem, pisa no pilão, né? Que é Peneirô Xerém, né? As pessoas chamavam Peneirô Xerém. Eu sempre achei lindo essa coisa todo mundo, nós somos apaixonados pelo ciclo junino e pela cultura do milho, mas eu me incomodava porque todo mundo já fazia, o Sérgio já fazia Oi Pisa, o milho, Peneirô Xerém e também o Tradições. E aí, na época que eu já estava no Miraíra, eu tive uma visita em Fortaleza do Amazã, que na época ele tocava para os tropeiros da Borborema, e a gente na época ficou amigo, né? Se tornou amigo. E ele foi até lá na escola técnica e perguntou, Lurdinha, por que você não faz piso milho? Eu falei, não. Aí eu falei pra ele, porque já tá muito batido, né? Assim, os grupos já fazem e aí fica muito limitado, assim, pra gente. Aí ele, não, mas tem uma música linda do Luiz Gonzaga, que é Pisa no Pilão. E eu, na época, não a conhecia. Ele mandou uma fita cassete pra mim, e copiado por cima, isso ele tocando, e depois mandou também com o Luiz. E mandou pisa no pilão, tum, pisa no pilão, tum, oi, pisa no pilão, tá, pisa no pilão, meu bem, pisa o milho pro xerém pra fazer fubá, oi, pisa no pilão, caboclo, quero ver dentro da roupa tu saculejar, tum, 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 jogue as ancas pra frente, pra trás, tum, 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 fica a mão no pilão, baixo mais. E aí ele mandou isso pra mim, achei a música linda. Só que o estribilho falava, duas negas no meio do sol, batendo caçula, dá muito que ver. Duas negas no meio do sol. E eu fui pesquisar, então, o que a música continha para poder eu estabelecer o que o corpo iria, o que eu iria trabalhar no corpo. A música era um baião, eu já sabia, mas ela enfatizava a cultura do milho. Então, eu peguei esses elementos para poder estabelecer a coreografia, mas tinha algo que me incomodava, que era o que era duas negras no meio do sol batendo caçula. Gente, o que era bater caçula? Então, eu comecei a pesquisar e a ler, e a ir atrás, e a buscar, e a mexer, e a virar, e não sei o quê. E eu não conseguia saber, encontrar o resultado disso. E aí, certa vez, eu conversando com a mamãe, eu tinha ido, tava lá almoçando e falando pra ela, eu tinha me atrasado pra uma coisa que eu ia fazer com ela, e ela, o que tu tá fazendo? Por que tu demora tanto? Aí eu falei, mamãe, que eu tava atrás de uma coisa e tal. E falei pra ela, verbalizei. Eu tô atrás do negócio aqui do Luiz Gonzaga, duas negras batendo caçula, já procurei tudo quanto foi de livro e não consigo, então, mãe, eu não consigo saber o que é isso, eu já perguntei. Aí eu já tinha perguntado a algumas tias, aí ela disse, criatura, bater caçula é duas. Quando a gente vai ter que fazer um negócio pra socar no pilão e tem muita coisa pra fazer, então a gente pede ajuda. Então é um pilão só, uma mulher de um lado, uma mulher do outro, e cada uma com a mão de pilão. Então uma soca, a outra soca, uma soca, a outra soca, uma soca, a outra soca, né? E aí eu fui fazer esse negócio. Aí, bota aí, ó. Duas negras no meio, peraí. Ai, que esse papel, vamos lá. Duas negras no meio do sol, batendo caçula, dá muito que ver. E aí essa coisa do muito que ver, eu utilizava essa coisa da ginga, né? Então eu botava para as meninas, vai ser essa aqui. Eu utilizava muito esse negócio aqui, ó. Procurei trabalhar, ver se dá certo. Pra cá, né? Pra ver melhor. Então eu fazia, duas negras no meio do sol, batendo caçula, dá muito que ver. Duas negras no meio do sol, batendo. Então botava a ginga pra lá, a ginga pra cá, porque na verdade era o que tinha de mais interessante, era então as gingadas pra lá e pra cá.
Porque também, uma coisa que a gente tem muito dentro do eixo, não apenas do Ceará, mas dentro do eixo Nordeste, é a brejeirice, faceirice, essa coisa de fazer da vida, até mesmo do suporte do trabalho, uma forma de riso, uma forma de produzir felicidade, né? Para dar força e segmento ao homem na condução da sua vida. E aí, então... 30 minutos. Vale, meu noção. Então, eu não sei se eu tô falando... Hã? Tá falando da brejeirice. Sim, não sei se eu tô falando... Você tá falando muito chato, porque só eu tô falando. Não. Então... Beba um gole d'água. 30 minutos de live sem, direto, sem beber nem água. Então... mas vocês estão achando interessante? Tá sendo bom? Vai ajudar? Né? Porque de repente... Manda a sua pergunta, tá? Tu tá achando, filha? Eu tô. Tá? Tô aprendendo muito. Obrigada. Tá. Então, outra coisa também, além da gastronomia, é essa questão da religiosidade, né? Sempre, na verdade, se você for ver em todo o território brasileiro, essa questão de como o homem reza dançando é algo extremamente forte, né? E não é apenas... dentro daquilo que a gente acha que as pessoas se acostumaram com essa história de profano e sagrado e profano. Estão dizendo que tá ótimo, todo mundo tá aqui dizendo que tá ótimo. E Graça Martins tá dizendo que a gente nem sente o tempo passar, viu? Gro, olha aí quanta honra, viu? Então lá vai eu. Então, essa coisa do sagrado profano, né? Que nós, assim... nós da academia, né, gostamos de fazer um recorte, se é sagrado, se é profano e tal. O que eu tenho percebido é que esses determinados territórios fronteiriços, em boa parte desse universo dançante, não existe, né? Eles rezam enquanto dançam e dançam enquanto rezam, enfim. Então... eu gosto muito disso na própria dança em si. É tão verdade que eu vou já falar aqui do caboclinho, né? Que é uma coisa que eu sempre eu sempre adorei caboclinhos e dancei muito caboclinhos. Mas para montar para o Miraíra, eu sempre dizia, eu só quero montar o caboclinhos quando eu puder inserir essa questão também do universo da ligação do caboclinhos com os terreiros, né? Com os terreiros de Jurema e tudo mais. E é isso que no Pátria Grande a gente fez. Então, eu vejo que esse aspecto da fé é algo também muito rico para a gente trabalhar com as coreografias, né? Para a gente trabalhar dentro desse universo. Então, existe um repertório imenso do Luiz Gonzaga e de vários outros compositores que dá para a gente trabalhar isso. E eu procurei fazer isso também para o Miraíra. Então, a gente tem lá coreografias com Frei Damião, com Padre Cícero, né? Com essa questão que envolve a caminhada das romarias, né? Dos promesseiros. Então, normalmente o que eu faço? Um caminho similar. Eu escolho o universo cultural do qual eu gostaria de falar. A partir disso, eu vou à procura em busca do repertório. Hoje isso é bem mais fácil que dantes, né? Por quê? Porque a internet ajuda com muita coisa se você souber ir atrás, né? Para quem sabe o que quer, a internet é algo extraordinário. Então isso ajuda muito, mas também é muito importante que vocês, todo mundo que quer trabalhar com danças tradicionais, tem que ir trabalhando, alicerçando a sua própria biblioteca, o seu próprio repertório, o seu próprio material, né? Vale a pena. Eu lembro que toda vez que eu viajava, eu deixava muito de comprar coisas, de passear para comprar outras, né? Alguns presentes, e até às vezes comia mal, e eu não tenho, né? Comia alguns sanduíches, algumas coisas assim, para eu poder adquirir mais discos, poder adquirir coisas que são que você só encontra ali. Quantos grupos, né, da tradição às vezes produz um CD, produz um material que só tá ali naquele canto, você não vai encontrar na zona urbana, não vai encontrar disponibilizado, né? Então é muito importante que todo mundo atente a isso, além de ajudar também com esses grupos, a essas comunidades. Então, tem essa questão também e aí nesse repertório
do sagrado, é muito importante que vocês levem em consideração que a dança tradicional, muito além do passo, do remeleixo, do balacobaco, que todo mundo, geralmente as pessoas gostam, esse universo da gestualidade, ela compõe muita coisa em cena, né? Performática em si, né? Eu já vi muita coisa sendo muito bonita de se ver e que nessa correspondência com o que ocorre realmente na comunidade. Eu sempre achei linda a coroação dos ex-negros pelo Brasil, né? Eu já fui a Japaratuba para ver coroação dos ex-negros, né? A coroação das meninas, das taieiras, né? Isso em Sergipe. Então, assim, tem coisas lindas aí, Brasil adentro, sobre essa questão que não é uma coisa de passado, que é uma coisa hoje, de hoje, né? E que ocorre em muitos lugares brasileiros. Então, eu sempre quis colocar isso em cena. Teve uma coreografia que eu montei, né? Que juntou um trecho de congadas e moçambiqueiros, digamos assim, onde eu fiz a escolha de um repertório, né? Isso teve a ver muito com muita coisa também que eu peguei, eu tive uma oportunidade de ver em Minas, e eu estabeleci essa coroação dos ex-negros, com esse momento do sagrado, porque a coroação dos ex-negros, ela tem uma relação com os santos, né? Com São Benedito, com essas festas de santos espalhadas pelo Brasil, e que a coroação dos ex-negros se associam a isso e que dá uma infinidade de outras expressões culturais brasileiras. Então, eu também trabalhei já em cena com essas questões, né? Quando você vai ver o cacuriá e que vê todo aquele chamego, como é que você vai associar aquilo à festa linda, né? Que ocorre em louvor ao divino, a festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa linda do Maranhão. Então, como é que eu vou colocar aquilo, desligar, fazer aquela divisória, né, entre sagrado e profano? Quando eu vi as caixeiras tocando, né, para o divino, e que depois elas iam agradecer, né, pela saúde, por poder fazer a festa e por tudo mais. Então as festas tradicionais estão muito ligadas ao sagrado, e não há como você dizer, não, vou levar para o palco, então vou recortar isso. Como assim que vai recortar, se aquilo é uma parte inerente? Eu acho que você tem que procurar ver como colocar aquilo de uma forma, pelo menos para que aquele dado cultural importante não seja excluído, né? Não seja excluído. Eu também gostaria de falar sobre a necessidade de compreender, né? Porque eu chamei aqui a criação de danças tradicionais, compreender as relações do recorte do repertório, que é o passo, a coreografia livre e ou não. Então, o que eu quis dizer com isso? Chachado, né? Quando você vai ver chachado não tem coreografia, né? Chachado tem passos específicos. Agora, como você estrutura aquilo, isso faz parte do recorte de quem vai falar sobre a questão do cangaço, né? Então, a primeira vez eu montei, o primeiro chachado que eu montei para o Miraíra foi datado da década de 90, e a primeira vez que eu estruturei, o Marcelo Costa, né, grande companheiro do teatro, que é meu amigo lá do Instituto Federal, né, ele diz assim: Lurdinha, pelo amor de Deus, isso é uma verdadeira ópera, porque era comprido, né, demais. Mas por que era grande? Na verdade, eu fiz um estudo sobre o ciclo do cangaço, e ali eu queria pincelar elementos que não era só aquela história do lampião com a arma na mão, né, e o amor de Maria Bonita. Eu quis colocar outras coisas. Me inquietava por que naquela época onde o ciclo do cangaço circulou, por que era mais nobre para um jovem entrar para ser cangaceiro do que ser policial? Por que naquela época a injustiça era tão grande pelo sertão e que fazia a gente se sentir nobre em ser cangaceiro? Então, essas questões, né? Minha mãe me dê dinheiro para comprar um cinturão. Minha mãe me dê dinheiro para comprar um cinturão. Pra ver de cabeceira no bando de lampião. Então, eu tive a oportunidade de encontrar um repertório que foi cantado. Eu ainda tenho esse disco é um vinil, que foi cantado por Volta Seca,
e que tinha músicas inéditas do próprio bando. Então eu procurei um repertório popular que falava sobre o cangaço e um repertório tradicional trazida pelo bando, onde eu compus essa história, onde eu procurava falar da juventude e procurando o Lampião para poder entrar no bando. Essa figura do amor também da mulher. Não é verdade que o cangaço teve apenas Maria Bonita, Dadá, né? Nós tivemos outras mulheres no bando, que é um trabalho que eu ainda vou querer fazer, que é essa presença feminina dentro do cangaço. Eu ainda quero ter a felicidade de poder marcar isso no palco. Mas, então, eu utilizei um repertório com uma busca de uma pesquisa com 10 músicas que eu escolhi para poder colocar essa coreografia em cena. E depois eu vi outros grupos montando aquilo como sendo uma peça, uma música que eu se tinha escolhido, e como se aquilo fosse o trabalho, o chachado, né? Como se fosse uma coreografia específica, com a música específica. E aí eu digo assim, que na verdade isso é ruim que os grupos façam, porque na verdade eles deixaram até de colocar, de dar a autoria do repertório que eu tinha utilizado. No caso do repertório, eu não gosto muito desse negócio de dizer de domínio público, né? Porque parece que não tem, que é sem pai e sem mãe. Eu acho que se você dança, se você aprende as músicas com os pescadores do Iguape e você está dançando, vai fazer uma performance em cena com a música dos pescadores do Iguape, você vai dizer: nós vamos fazer uma performance aqui aprendida com os pescadores do Iguape, e não naquela coisa de ontem, né, de passado, porque os caras estão aí dançando, eles estão vivos. Então você tem que dar o lugar da comunidade, você tem que ajudar a evidenciar o que normalmente é excluído. E então, no caso do chachado, que era o que eu estava falando, na hora que a pessoa se utilizou de um repertório sem saber de onde vinha nem nada e fez aquela, digamos assim, aquela copiografia, e eu nem estou falando disso porque eu acho que é necessário que, dentro daquele primeiro aspecto da identidade que eu falei ali, é necessário que a gente até seja honesto, né? Você vê um trabalho que você ama, que achou que foi lindo, por que você não coloca? Essa coreografia foi inspirada num trabalho que eu vi muito legal do grupo Miraíra, e que foi um trabalho de criação de X, porque na verdade aí não existe a dança, aquela coreografia do chachado, existe os passos do chachado, existe uma forma de dançar baião diferenciado, e que está aqui entre nós, que na verdade, se você for ver, o chachado enquanto música na verdade um baião. Só existe diferença para os zabumbeiros, que executam formas diferentes de fazer uma marcação. Mas para o corpo que sente aquilo, a música que serve para você dançar chachado é baião. Então, há uma necessidade da gente ter esse cuidado. Veja bem, para o Miraíra, eu já trabalhei com 3 coreografias de chachado. Essa primeira que eu falei, que é essa ópera, né, que é grande, que é o chachado, né, brincando aqui. Eu também já coreografei Candeeiro Encantado, do Lenine, acho lindo aquilo. No caso, ele não trabalha baião, então eu fiz uma performance que enfatizava essas lutas nossas pela justiça social e encampando esse universo. E é para chachada marinês, onde eu utilizo para ensinar as crianças pequenas para dançar chachado, né, o passo, para ensinar o passo em si. Então, nós já trabalhamos isso, né? Já tem 3 coreografias aí que o Miraíra já trabalha com isso. Faltou uma. O que foi? Tu lembra aquela última que tu fez, que era que a gente entrava com os candeeiros assim na mão? O chachado. Aí dormia, acordava. Sim. Foi uma versão 2 da ópera. Mas era mais curto também. Que tinha umas músicas lindas, onde eu enfatizava muito o amor no meio da mata, né? Tem uma música linda, você não lembra? Né? Porque é lindo, tem muitas peças lindíssimas de amor dentro do ciclo do cangaço, né? E que eu peguei também nesse repertório que eu tô falando para vocês, né? De algumas composições que foram cantadas por Volta Seca.
e outras coisas. Foi nos 100 anos do IFCE, onde você está lembrando aqui, ó. Ah, nos 100 anos do IFCE. Aí a gente fez essa montagem que era menor para caber no espetáculo. Que é do Asas para Voar. Foi um espetáculo Asas para Voar. Então, isso é muito importante, né? Que bom que tem esse outro aí, que eu não tô lembrando nem qual foi o nome que eu dei. Porque uma coisa também que é importante destacar é que é muito importante você batizar os quadros, né? Batizar os quadros para dentro do que for possível, né? Para poder não ser... No início eu não fazia isso, porque você sabe que em 40 anos, se você não tiver ter tido a oportunidade de crescer e evoluindo, então tem coisas que a gente fez no passado que eu condeno, quando eu vou fazer de novo, eu já digo, não, gente, eu vou dar um exemplo disso. Nós fizemos Torém, né? Eu fiz um trabalho na década de 90 e aí eu fiz várias coisas para o CD Spin Flow. Então, quando nós fomos gravar para o CD Spin Flow, que era um CD que tinha um olhar na escola, o meu desejo era que as professoras pudessem ter as músicas, as danças tradicionais para facilitar o trabalho delas com as crianças. E aí, quando a gente foi fazer estruturar o Torém, eu, Carlinhos e Nonato, Carlinhos fez um arranjo e eu, né, compactuei e ele começa lá com uma forma de executar. A primeira coisa que ele faz é um acorde com as cordas. Que eu hoje já me incomodo com isso. Então tem muita coisa que você faz antes e que você depois diz, gente, vamos consertar isso. Você mesmo se conserta. Porque é assim. A mim você vai aprendendo e fala, isso não tá certo, isso não é perfeitamente correto, vamos mudar. Então, uma das ligações muito que eu costumo fazer das danças do repertório do Mira, no meu processo de criação, é essa relação com a dança no meu ambiente. Por exemplo, Jacundá. Eu aprendi o Jacundá com um professor, com um amigo nosso lá do IF do Amazonas, né? De Manaus, inclusive ele dava aula em Manaus nessa época, lá no IF de lá. E aí ele veio pra cá, eu compartilhei umas coisas com ele e depois eu pude aprender com ele, né? Fui também a Manaus por 2 vezes, enfim. E eu aprendi Jacundá e os meninos começaram a dançar Jacundá. Então achei aquilo super bacana porque o Jacundá ele fala exatamente do peixe Jacundá, da pesca do peixe Jacundá e que ele é feito enterrado na telha, o peixe assado na telha, né? E aí ele me explicou tudo isso, como é que as comunidades nativas faziam, as comunidades ribeirinhas e tudo mais. É claro que lá na coreografia do Jacundá, eu priorizei o que tinha aprendido com ele, o que ele me ensinava, né? Tu é, jacaré, coroa, giradama, jacaré, giradama, jacaré, coroa. E eu perguntava pra ele por que havia uma ênfase muito grande nessa figura dos dois dançarem, né? O rapaz... Aí ele falou assim, Lourdinha, né? Que ele falava, sabe que o pessoal do norte chia muito, né? Ele falava, Lourdinha, amiga, mana, é porque... Na verdade, quando a gente vai fazer esse peixe assado na telha, a gente só faz para se divertir, para brincar, para se animar, para festejar. E aí é claro que a gente tá aos pares com nossos amigos e tudo, e aí a gente vai então nessa folia festeira. E aí da forma como ele trouxe isso, mas eu sempre tive uma preocupação, foi o meu primeiro encontro, talvez assim, com esse universo da Amazônia. Eu tive a oportunidade de julgar Parintins em 2005, mas eu já tinha estado em Manaus, né, em 95, enfim. Então, essa relação minha com a questão da floresta, com as necessidades das comunidades ribeirinhas, com a infinidade de povos indígenas, né, as comunidades totalmente que não tiveram nenhum contato com o povo branco e com as outras comunidades, né? Então isso é uma coisa que me acompanha desde para todo sempre, amém. Então o Miraíra também tem uma relação de construção de coreografias que tem essa relação com a proteção da floresta, com a proteção do meio ambiente, com a preservação dos povos e comunidades que vivem nesses territórios, da forma como eles amam, como eles rezam, né? Como constroem suas vidas. E isso tem a ver com os direitos culturais também dessas comunidades. Então, se você for ver o repertório do Miraíra ao longo do nosso trabalho, eu sempre estou criando coisas para isso. E no repertório, nos últimos espetáculos, né? Irmãos Fuertes Hermanos, Pátria Grande, Guerreiro, Santa Folia Festeira, esses 3 últimos espetáculos, eles tiveram uma presença muito grande nisso. Talvez porque eu esteja ficando um pouco melhor nisso, né? Penso.
né? Então, o que motiva a escolha do repertório? Eu vejo muita gente escolher a dança pela dança, vê a dança e diz, ela é linda, ela é linda, ela é linda. É lógico, gente, né? Quem gosta de dançar se motiva pelo corpo que dança, é lógico. Mas para coreografar, para levar para o grupo, eu sempre me encanto com esse aspecto, mas não é a dança primeira que me faz tomar a decisão por ela. Eu vou para trás antes dela, né? Que é esse universo de onde ela é feita, com quem ela se relaciona, o porquê de quê? Porque quando você só faz uma relação com o passo, você não sabe o porquê do passo. E aí você vai fazendo reflexões a partir de coisas que você vê que não tem justificativa. Eu vou usar uma coisa certa vez que Dona Gerta me falou. Quando eu aprendi sobre a cana verde com os grupos parafolclóricos, as pessoas diziam que sempre a utilização das cores da caninha verde era essa questão da alusão Brasil-Portugal, né? O verde, o vermelho, essa coisa assim. E também sobre a questão, a meia, né, era sempre branca, né, nesses grupos e tal. E aí, convivendo com a Dona Gerta, eu lembro que ela falou, quando eu perguntei pra ela sobre as cores, né, eu perguntei assim, sobre as vestimentas, procurando assim com muito... Aí ela disse, minha filha, é o seguinte, o verde representa o canavial. Canavial. E o amarelo é a cana, quando tá bem boazinha de chupar. Então, se tinha mapa de Brasil e Portugal, ela não se lembrava, né? Pelo menos não contou isso para mim. Então, a relação dela com a cana verde tinha a ver muito com essa questão da cana de açúcar. Porque quando a cana de açúcar chega... E as meias? E as meias... As brancas, ela nunca disse que lá eles tinham meia branca. Na verdade, a meia dela sempre era vermelha. E quando ela usava essas meias vermelhas, ela sempre falava pra mim que tinha a ver que ela já recebeu a caninha verde com os lenços vermelhos, as faixas vermelhas, e ela achava que combinava bem as meias com as faixas vermelhas. E certa vez, ela tava com aquelas meias de jogador, né? E quando as pessoas colocavam, não, aquelas meias listradas. Aí ela foi contar, não, minha filha, uma pessoa chegou aqui me pedindo uma entrevista e eu tava sem meias tudo rasgada. Aí eu falei que ele me trouxesse as minhas meias, que eram compridas, grandes assim e tal, expliquei tudo bem direitinho pra ele. Mas ele chegou com as meias de jogador, que é essas meias listradas aqui, e eu não tinha outra, as outras estavam rasgadas. Eu falei pra turma, eu disse assim, vamos usar até elas se rasgarem de novo. Aí eu compro as certas. E aí ela ficou utilizando. Então, quem anotou aquele figurino com aquelas mesas, né, da época, se não foi perguntar ou se não teve o santo cuidado, fez uma anotação regular. É a mesma coisa que acontece com os passos, com o gesto, né, se você não faz essa relação com a comunidade, com as representações do que ela 7 minutos. Significa. Vai, minha senhora. Então, assim, a montagem com as danças dramáticas, que foi a razão da minha tese, eu deixei para o final e já não tenho tempo. Mas uma das coisas que eu sempre, dentro da minha vida com os grupos, eu sempre vi que havia uma dificuldade com os grupos parafolclóricos com a questão das danças tradicionais, com as danças dramáticas. Ou seja, as danças que também tem teatro, as danças que também levam encenações com abordagem com falas e improvisos e tudo mais. E eu sempre tive uma paixão desenfreada por elas, né? Muito, né? E eu via que os festivais, normalmente, os festivais sempre acham ruim que a gente leve esses trabalhos. Aí eles dizem assim, mas é porque nos palcos não dá certo. Ora, não dá certo uma obra, porque que eles não se estruturam com microfones para a fala, eles não querem difundir folclore. Então, por que é a gente que tem que se adaptar ao festival? Por que não é o festival que não se adapta às questões das danças tradicionais populares do povo brasileiro e dos diversos países? Por que os grupos que tem que se adaptar em nome de estar representando uma coisa que às vezes não parece ser real com o que acontece nas comunidades, né? E aí leva uma coisa assim que deixa a desejar. Então, eu acho que as danças tradicionais têm que estar lá sim, porque elas são ricas. Quando você vai falar numa brincadeira de boi, que você não enfatize a fala do... Vamos pensar no boi sotaque de Pindaré, que foi o primeiro do boi do Maranhão que eu montei. Me apaixonei pelo boi sotaque de Pindaré, né? Eu tive a oportunidade de ir ao Maranhão e, né, na época fui
teve um aluno que foi comigo, que foi o Jean, e a gente vivia perambulando atrás dos bois para cima e para baixo. E o boi soltar com pindaré foi a minha primeira paixão. Aquelas matracas, né? E a diversidade de personagens. O Amos, Caboclo de Pena, o Doutor, a Dona Maria, um personagem que praticamente os bois não tinham mais, né? Os rapazes, os ajados, que dependendo de cada personagem, as vestimentas eram diferentes, o coreografado era diferente, a sua gestualidade era diferente, ele teria que fazer coisa diferente. Então, como você montar uma coreografia com X pessoas em cena, onde cada um tem uma marcação distinta, né? Então, por que a gente não dá essa força que a dança dramática brasileira precisa? Porque elas são muitas, e nós, dos grupos parafolclóricos, temos deixado de fazê-las pela dificuldade que elas nos apresentam. Então eu tenho feito, o Grupo Miraíra fez essa escolha também de trabalhar. Então hoje a gente tem muita coisa, nós montamos guerreiros, né? Eu sou suspeita em falar, mas eu procurei mostrar, trabalhei o aspecto da performance do Guerreiros, com tudo que ele tinha de bom, o amor da Lia pelo Peri, né, dando ênfase a essas questões do figural, né, alagoano, né, também eu tive a ajuda de um amigo amoroso, que foi o Benedito Fonseca, que fez um trabalho todo pra mim, com partitura, com música, mandando tudo o que eu queria, e depois eu tendo a oportunidade de conviver com isso em Alagoas, né. Então, a questão dos eisados, né? Nós fomos o primeiro grupo que botou no palco uma montagem com os eisados cearenses, né? A gente tinha essas... e aí, para trazer para a cena, né? Nós fomos em 95, nós estruturamos isso quando a gente lança o primeiro CD do grupo, e que trazia reisados do Ceará, e a nossa preocupação era que as escolas pudessem também fazer isso. Então hoje, graças a Deus, os grupos estão compondo, estão montando, estão estruturando os seus reisados também para a cena, mas nós fomos o primeiro grupo a trabalhar isso, trazendo, né? E caboclinhos e a figura do boi, além dessa figuração do Ceará. Estão fazendo uma votação aqui, dizendo que se a gente encerrar essa live para dar tempo da senhora falar tudo e começar uma outra, as pessoas vão voltar aqui para ouvir até o final direitinho. Então pronto. Porque a gente só tem 3 minutos só pra gente terminar essa live. E aí, se a gente retomar, a senhora pode falar com mais calma, e aí quando terminar o assunto a gente pode encerrar. Então pode ser. É bom também que eles façam perguntas, né? Pra não a Claudinha fez uma, mas eu tava esperando a gente encerrar um pouco pra fazer de novo. Mas aí não dava pra responder logo a Claudinha, não? Será que ela vai voltar? Vai ficar? Vamos ver aqui se dá tempo de responder a Claudinha. A Claudinha perguntou: tem danças da tradição indígena que foi possível acessar para agregar o repertório do Mira? Sim, várias delas, né? Não só as indígenas brasileiras, mas também do povo latino, porque eu sempre fiz as lutas dos povos indígenas, elas são as mesmas, né? Nessa questão de território, e incorporada à luta latino-americana também. Então, do nosso universo, nós trabalhamos daqui do Ceará. Nós fizemos uma montagem com Torém, que é da década de 90, né? Foi nessa época que a gente estruturou. Também a dança da aranha, né? Que a gente também aprendeu com o povo Tremembé, né? Um minuto. Com o povo Tremembé. E também, agora mais recentemente, no Pátria Grande, a gente fez um trabalho, uma performance com os curumins, que eu chamei de curumins, onde eu faço um trabalho a partir de várias estruturas entre Torém e Toré, e de passo que as comunidades indígenas cearenses hoje vêm desenvolvendo. Então nós fizemos uma montagem com isso, que está no Pátria Grande, e é uma montagem grande onde nós fazemos também uma reivindicação de olhar para essas comunidades, enfatizamos tudo mais. E aí eu fiz também vários trabalhos, fiz também um trabalho de Tatiporã com os Guaranis de São Paulo, né, o povo Guarani de São Paulo, e também com várias comunidades latinas, como eu vou apresentar depois que nós voltarmos, né? Aí eu falo sobre as escolhas que eu fiz também com as comunidades andinas, né? E também com esses povos que falam das mesmas questões nossas aqui, que também lutam por processo de identidade e território. Pois, gente, a gente vai encerrar essa live, mas nós vamos recomeçar outra daqui a pouquinho, só o tempo de postar essa e voltar aqui novamente, tá bom? Mas são quantos minutos? Aí a gente tem 1 hora de novo, a senhora faz o tempo que a senhora quiser.
tá? E aí já vão preparando as perguntas de vocês também para fazer lá. Pois até daqui a pouquinho.